Olá, meu nome é Matheus Victor, sou aluno do sexto período de Psicologia da Universidade Federal do Doutor Paraíba e vou apresentar para vocês o meu trabalho, cujo tema é Processo de Socialização, Definição e Caracterização do Fenômeno. Bem, a socialização pode ocorrer por diversas formas, devendo se destacar a influência dos agentes de socialização e de fatores biológicos e socioculturais que interagem nas fases do processo. Mas o que seria essa socialização? Existem várias formas de abordar esse tema. Na literatura, por exemplo, são encontrados vários estudos a respeito de várias áreas, como, por exemplo, a sociologia, a filosofia, a antropologia e é claro, a psicologia. E, de uma forma mais geral, assim, de acordo com a COB, a socialização é definida como a maneira pela qual os indivíduos são auxiliados a se tornarem membros de um ou mais grupos sociais. Para entender um pouco melhor, existem algumas teorias psicológicas da socialização. A primeira seria a aprendizagem social. Essa teoria fala que a aprendizagem ela pode ocorrer através da imitação, sem que haja uma necessidade de reforço para que essa aprendizagem seja adquirida. E dessa forma, o indivíduo ainda pode aprender através da observação de outras pessoas no mesmo ambiente em que ele está. A segunda seria a teoria psicanalítica. E a principal contribuição que essa teoria, que a psicanálise, no caso, trouxe aos estudos da socialização, consiste no fato dessa ter atribuído aos pais um papel fundamental, né, que está relacionado ao desenvolvimento da personalidade das crianças. A terceira, que seria a teoria evolucionista ou sociobiológica, ela está muito relacionada à outra teoria, que é a teoria do apego, onde são estudadas as relações de apego entre a criança e a mãe, com a presença e a ausência do apego, que vai desde o nascimento até os 6 anos de idade, e também a influência desse relacionamento na compreensão da personalidade dessa criança. E nesse estudo também foi observado o comportamento de apego, só que entre uma mãe e um filho primata. E foi identificado várias modificações de comportamento em uma certa sincronia com o desenvolvimento da criança. E mesmo quando esse jovem animal ele já está mais desenvolvido, já está mais dependente, ele e a mãe buscam ficar muito próximos em algumas situações de perigo, em situações de ameaça. E dessa forma, segundo essa perspectiva, os seres humanos, eles também possuem alguns mecanismos de adaptação que acabam sendo enfatizados para sobreviver em alguns períodos que são considerados mais críticos, períodos mais sensíveis. A última, que é a perspectiva bioecológica ou contextual, ela fala que quando uma pessoa ela se modifica de contexto e dessa forma acaba alterando o seu papel e ou seu ambiente, a gente fala que ocorre uma transição ecológica. E essa transição ecológica ela pode ocorrer de duas formas. A primeira seria a transição normativa, que ela se refere a alguns eventos que já eram esperados. Eventos que você não, eventos não surpresas, né, digamos assim. Por exemplo, o início da vida escolar, o início da puberdade, entre outros exemplos. E a segunda, que seria a transição normativa, seria o contrário. Seriam alguns acontecimentos inesperados que podem acabar ocasionando estresse aos indivíduos ou à família, né? Sendo descrito como algumas situações de risco. Por exemplo, uma mudança de casa, de cidade, uma morte de uma pessoa muito próxima, a doença de um amigo, de um ente querido, entre várias outras coisas. Existem também alguns elementos dos estudos da socialização e partindo de uma compreensão que o processo de socialização ele está relacionado e corresponde a um certo mecanismo que permite que o indivíduo se faça membro de vários e diferentes elementos que acabam compondo o sistema social, né? E nisso incluem-se alguns elementos, alguns construtos, né? Como a aprendizagem,
com a apreensão de padrões, sentimentos próprios da sociedade e os valores. E apesar dos estudos na área destacarem que o início do processo de socialização ele ocorre ali nos primeiros anos de vida, alguns pesquisadores de diversos campos, como a psicologia e a sociologia, eles consideram que é possível haver uma certa divisão dessa socialização em fases ou períodos. A primeira seria a socialização primária, que ela ocorre ali no período da infância e corresponde ao período inicial da socialização. E nessa fase é o momento em que a criança não possui muita experiência de vida e ela está sujeita ao processo de aprendizagem por imitação. É nessa etapa também que a criança ela inicia a sua vida como um membro da sociedade e sua personalidade está sendo construída ali ainda. E pode destacar a uma certa interferência, há certa interferência, né? Há uma interferência dos agentes socializadores, né? Focando na participação da família e da escola, na construção das bases sociais da personalidade dessa criança. A socialização secundária, ela ocorre ali durante a adolescência e a idade adulta, e ela é marcada por uma certa estabilidade, já que a personalidade do indivíduo ela já está construída, já está formada. E o conhecimento, ele não afeta por completo as informações que já foram adquiridas ao longo da vida, não impossibilitando a aprendizagem de novos construtos, é claro. E, por último, a socialização terciária, que ela acontece durante a velhice, onde a principal característica é a monotonia na vida desse indivíduo, né, na vida social dele, e isso pode acabar originando uma crise pessoal, né? E esse indivíduo, ele acaba deixando de compor esse mundo social e ele inicia uma nova etapa da sua vida, uma nova etapa de aprendizagem e adaptação, que seria o processo de ressocialização. Não poderia deixar de falar dos agentes de socialização, que é de suma relevância mencionar as principais instâncias, que seria a escola e a família, porque é nesses grupos que a aprendizagem dos comportamentos, que são próprios de cada cultura, né? Cada cultura tem o seu, é aceita pelos indivíduos que compõem essas instâncias, que compõem a família e a escola. E não distante disso, cada criança ela socializa de acordo com seus padrões e de acordo com valores próprios, onde a família possui rituais que são passados aos filhos e a escola possui regras de ordem que eles pretendem aplicar em seus alunos. Bem, como foi apresentado, todo o processo de socialização ele ocorre com os indivíduos em diferentes momentos da vida e com base em vários e diversos fatores, como é o exemplo que eu acabei de citar dos agentes socializadores. E diante disso, pode-se compreender que o estudo da socialização ele ocorre de uma maneira fragmentada, de uma maneira dividida, que é comprovada, né, a partir da observação dos estudos que anteriormente já foram desenvolvidos sobre o tema em questão, que pode ser dividido tanto quanto ao tipo de agente socializador, quanto à teoria fundamental em questão e ou o aspecto do relacionamento colocado como central. E como fala Ortega, diante do previamente exposto, observa-se que os amigos, os colegas de estudo de trabalho e os meios de comunicação podem exercer influência sobre as pessoas, sobretudo no que diz respeito aos adolescentes e jovens adultos. Essa foi minha apresentação e desde já agradeço pela oportunidade.